O Bitcoin caiu e o sentimento no mercado em relação às criptomoedas é de frustração. Comparando com outros mercados, o Bitcoin está em queda. Se a gente olha a B3, está batendo as máximas. Se a gente olha o SP500, está batendo as máximas. Se a gente olha os metais como ouro, prata e outros metais também, estão nas suas máximas históricas e só o mercado cripto ficando para trás. E a gente se faz a seguinte pergunta: por que que isso está acontecendo? Porque o mercado cripto está caindo. Olhando pelas métricas convencionais, isso mostra um cenário onde o mercado ele está ali confortável e até com apetite ao risco. Porém, o mercado cripto aí está em um cenário negativo desde o final do ano passado. E desde a sua máxima histórica, o Bitcoin acumula uma queda aqui fez o topo aqui aproximadamente, acumula no atual momento que eu gravo o vídeo, acumula uma queda aí de 43%. Sendo que, por exemplo, para o mercado tradicional, quando o SP500 cai 20%, por exemplo, o pessoal já considera aquilo ali como bear market. E veja que aqui o Bitcoin caiu mais que o dobro. Se a gente pegar o máximo que ele caiu em relação ao seu topo, foi aqui de 52, aproximadamente 52,8%. Eu teria que dar um zoom aqui para pegar o valor mais exato. E no vídeo de hoje eu vou abordar um pouco o porquê da queda do Bitcoin. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, sendo que a primeira parte eu vou falar um pouco sobre a subida dos metais e contextualizar um pouco ali em relação ao momento econômico atual, e a segunda parte eu vou falar sobre o Bitcoin e os ciclos de mercado. E se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva e ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com uma pessoa que você sabe que se interessa pelo assunto, porque dessa forma você me ajuda. Meu canal é pequeno, não é monetizado, eu faço isso aqui como um hobby, uma forma também de gravar aquilo que eu aprendo, e dessa forma eu ajudo vocês, é uma via de mão dupla. Então, chama no like e compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Entrando na primeira parte do vídeo, eu vou falar um pouco sobre a subida do ouro, que ela tem mais a ver com fatores econômicos e uma reconfiguração do sistema monetário do que uma mera especulação. O dólar, de modo geral, ele vem perdendo tanto seu poder de compra quanto também o seu espaço ali nas reservas de bancos centrais pelo mundo afora, e o ouro está ocupando esse espaço aí que o dólar perdeu. Vamos lembrar que vácuo de poder não existe, então sempre vai ter uma coisa para substituir outra. Isso serve para poder, isso serve também para o sistema econômico de modo geral. O ouro ele sempre é puxado pelo setor de joalheria, porém, quando os preços sobem, o consumidor costuma mudar ali o seu comportamento e acaba comprando menos. Então, olhando por esse lado, o setor de joalheria em si não afetou tanto não contribuiu tanto para a subida do ouro. A demanda industrial ela cresceu pouco. O ouro tem uma representação pequena no uso industrial, tem uma participação pequena, então também não foi isso aí que puxou muito o ouro para cima. O investimento em ouro, de modo geral, teve uma alta considerável, e o outro fenômeno que eu vejo ser o responsável por puxar o ouro muito para cima é a demanda por bancos centrais. Quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia ali em 2022, os Estados Unidos aplicou algumas sanções à Rússia, e os outros países viram aquilo ali e perceberam que eles tinham uma certa fraqueza. Ter uma reserva, os seus bancos centrais têm uma reserva muito grande em dólar é uma fraqueza, pois os Estados Unidos podem chegar a aplicar uma sanção e o pessoal ficar sem financiar os seus custos aí, caso eles entrem, por exemplo, em conflito com um outro país que seja aliado aos Estados Unidos. E percebendo isso, os bancos centrais diminuíram as suas reservas em dólar e aumentaram as suas reservas em ouro. E isso fez o preço do ouro subir absurdamente. Só para termos de comparação, antes de 2022, os bancos centrais compravam em torno de 500 toneladas de ouro por ano, e em 2025 os bancos centrais compraram aí 800 toneladas, mesmo mostrando uma leve desaceleração, ainda assim é um nível muito acima
dos níveis anteriores. 2022 foi o ano que mudou toda a configuração do sistema monetário por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Os Estados Unidos ali aplicando sanções, os outros países perceberam que o dólar seria uma arma muito forte, porque os Estados Unidos pode aplicar alguma sanção, então esse pessoal tem uma fragilidade muito grande se manter as suas reservas, continuarem mantendo as suas reservas em uma moeda que um único país controla e que esse país pode fazer algum tipo de bloqueio. E quando um bloqueio, uma sanção como a que os Estados Unidos impôs à Rússia acontece, o pessoal eles perdem um pouco ali a confiança, como eu já falei aqui, eles ficam receiosos, pois eles têm uma fraqueza bem considerável. Isso levou os bancos centrais mundo afora a aumentarem a sua reserva em ouro e, consequentemente, puxa o preço do ouro lá para cima, e isso explica essa alta colossal que o ouro teve. Já por outro lado, os outros metais como prata, cobre, silício, vale lembrar que o Trump foi eleito prometendo um dólar fraco, que um dólar fraco naturalmente já puxa o ouro para cima, e a reindustrialização dos Estados Unidos. E essa reindustrialização, ela demanda uma quantidade muito grande de metais como prata, cobre, silício, entre outros. E uma vez que a oferta não consegue acompanhar essa demanda, é natural que esses metais tenham uma subida muito grande, igual tiveram. Somado a isso, nós tivemos aí o boom das IAs, que vai consumir todos esses metais, inclusive o ouro também. Alguns componentes eletrônicos, eles levam ouro por ser um condutor muito bom. É em pequena escala, mas ainda assim tem essa demanda. E os outros metais aí, como cobre, prata, o silício, eles têm uma utilização muito grande, tanto na reindustrialização dos Estados Unidos, como o Trump prometeu, como também nesse boom das IAs. E veja que todos esses acontecimentos somados, eles favorecem muito os metais e acaba que o Bitcoin, o mercado cripto, fica um pouco ali de lado. É natural que o ser humano compre mais aquilo que está subindo e deixe um pouco de lado aquilo ali que está caindo. Até por essa própria questão de momento de mercado, por exemplo, o ouro, outros metais, eles saem mais beneficiados do que o próprio Bitcoin e o mercado cripto de modo geral. Agora a parte 2 do vídeo falando sobre o Bitcoin. Se a gente pega o cenário regulatório, o Bitcoin não enfrentou um caminho tão espinhoso quanto a gestão Biden, por exemplo. Não tivemos nenhuma ocorrência significativa que de fato fosse influenciar, né, na queda brusca do Bitcoin, como por exemplo a quebra de uma corretora grande. Tivemos a Bybit, mas já faz bastante tempo que não foi uma quebra, foi um hacker. Não teve uma instituição como a Treasury Company, por exemplo, quebrando. Em termos de narrativa assim que favoreçam o Bitcoin não enfrentou nenhuma ocorrência significativa. Porém, o Bitcoin caiu e estamos aqui. O Bitcoin ele tem duas narrativas fortes que se perduram até hoje, que uma é ser uma reserva de valor e a outra é proteção contra a inflação. E querendo ou não, seja rápido ou devagar, o Bitcoin está caminhando para isso, para ser uma reserva de valor. Porém, para uma reserva de valor, não é interessante que tenha uma oscilação muito grande no preço, igual o Bitcoin tem. Tudo bem que o ouro oscila, mas vale lembrar que o ouro ele é um ativo com centenas de anos de aceitação, tem maturidade institucional, a questão regulatória ela é praticamente igual. Já o Bitcoin, por outro lado, ele tem um pouco mais de uma década e meia de vida, a maturidade institucional ela não é tão grande assim. Tivemos um grande fluxo de capital migrando, né, capital institucional migrando para o Bitcoin no ciclo atual, mas isso ainda não é comparado ao ouro e à questão regulatória. Cada país tem a sua regrinha e isso acaba se tornando empecilhos para que o Bitcoin não avance em uma velocidade maior para se tornar uma reserva de valor. Isso para as pessoas fora do universo cripto, porque eu acredito que aquelas pessoas que são criptonativas, né, elas de fato, assim como eu, já consideram o Bitcoin como uma reserva de valor. E veja que diante desse cenário, para o Bitcoin se tornar uma reserva de valor, ele tem mais problemas do que o ouro,
é um ativo novo, não tem tanta maturidade institucional e tem a questão regulatória que cada país tem sua regra, enquanto o ouro, por outro lado, é um ativo com centenas de anos de aceitação, já passou pelo teste do tempo, todo mundo investe em ouro e a questão regulatória não tem muita coisa assim que diferencia de um país para outro, é quase que uma unanimidade. E pegando a outra parte, que é uma proteção contra a inflação, e quando a gente fala de inflação ou de contexto econômico e economia, geralmente nos referimos aos Estados Unidos por ser a potência econômica mundial. E a gente pega o cenário, por exemplo, da inflação americana, ela não é tão alta, que isso também acaba prejudicando o Bitcoin, né, nessa narrativa aqui de ser uma proteção contra a inflação. Então o pessoal pensa, poxa, se a inflação não está tão alta aqui, não faz tanto sentido eu ter um ativo que é muito volátil para me proteger da inflação, sendo que você tem o ouro cumprindo esse papel. Aí, somado a tudo isso, nós temos a questão do ciclo de mercado, que ele tem um padrão temporal de 4 em 4 anos. Até o momento, está se mostrando seguindo os padrões anteriores. Obviamente, o ser humano ele não é estático, então o comportamento muda e os ciclos também terão algumas variações ao longo do tempo. Mas o padrão de 4 em 4 anos, até o momento, ao que tudo indica, ele se permanece inalterado. E nós estamos entrando em uma fase de inverno cripto que naturalmente o preço dos ativos eles já tendem a cair. E a gente pega um cenário ali, né, um contexto econômico que ele não está tão favorável ao mercado cripto, por exemplo, isso corrobora para que o mercado esteja em queda. E obviamente nesses momentos aparecerão aqueles críticos do Bitcoin que vão falar: "Ah, eu avisei que isso aqui é golpe, que o Bitcoin morreu, que é pirâmide". Porém, quando o mercado está lá em cima, está no alto, ninguém aparece falando alguma coisa sobre o Bitcoin e todo ciclo isso se repete. Então, pelo contexto econômico atual, ele não favorece tanto o Bitcoin e o Bitcoin seguindo o seu padrão de ciclo, aquele padrão temporal de 4 em 4 anos, e isso é o que justifica a queda do Bitcoin e do mercado cripto de modo geral, pelo fato do Bitcoin ser o ativo, o criptoativo mais consolidado, mais robusto, mais seguro que tem, o mercado acaba acompanhando as suas movimentações. É lógico que tem aqueles que terão um deslocamento no seu preço, porém, de modo geral, o mercado ele sempre vai acompanhar o movimento do Bitcoin. O vídeo de hoje ele vai ficando por aqui. Curte o vídeo, compartilha, porque assim você me ajuda. Como eu falei, o canal não é monetizado, é pequeno, então eu preciso do seu apoio, porque aqui é uma via de mão dupla. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau.